Diz assim, Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então veja que a Bíblia fala que ele era um homem publicano, um homem rico. Mas Zaqueu tinha uma estatura pequena. Zaqueu ele era pequeno. Mas quando ele ouviu falar que Jesus ia passar por Jericó, ele queria ver Jesus, mas não podia. Porque onde Jesus estava era uma multidão. E ele sendo pequeno, não tinha como enxergar Jesus. Mas quando a pessoa ela quer o Senhor Jesus, ela não mede esforço. Quando a pessoa ela quer um milagre, ela quer uma mudança, ela quer uma transformação, ela não mede esforço, ela não olha para as barreiras, não olha para a dificuldade, não olha se ela tem condições ou não. Mas ela age a fé, ela faz por onde? É aquela pessoa que quer ver a família abençoada, ela quer ver a sua família transformada, ela não mede esforço, ela vai buscar, busca em Deus, ela vai orar, ela vai clamar, ela não desiste, porque ela quer chamar a atenção de Deus. E nós chamamos a atenção de Deus quando? Quando nós andamos no seu caminho. E diz assim, então, olha o versículo 4, então, correndo adiante, subiu a uma figueira, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Veja que Zaqueu, ele correu. Zaqueu teve pressa de subir em um sicômoro. Essa figueira é uma figueira brava, de espinho. Imagina a pessoa subir numa árvore cheia de espinho, mas era o único meio dele ver Jesus. Era o único meio dele chamar a atenção de Jesus. E ele não foi devagarzinho, ele foi pensando, mas ele não olhou para a árvore, mas será que eu vou me machucar? Imagina uma pessoa rica, como Zaqueu, riquíssimo, e se colocar nessa situação. Por quê? Porque ele já não aguentava mais a vida que estava levando. E assim tem muitas pessoas. Só que, ao contrário de Zaqueu, elas não querem correr adiante. Elas não querem chamar atenção. Elas ficam preocupadas. Zaqueu não se preocupou se iria se machucar naquela figueira cheia de espinho. Às vezes a pessoa ela não busca a Deus, que ela está preocupada o que vão falar, o que vão pensar. Vão julgar ela. Quantas pessoas que eu conheço, que me encontram e dizem, pastor, olha, eu acompanho o senhor já faz muitos anos, mas eu não vou na tua igreja porque o que vão pensar de mim? As pessoas vão pensar mal de mim. Está preocupado em se machucar. Está preocupado em viver de aparência. Zaqueu era riquíssimo. E ele sobe naquela figueira cheia de espinho para chamar a atenção de Jesus. E ele diz, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha que maravilha. Zaqueu corre na frente da multidão, sobe naquela figueira cheia de espinho, e quando Jesus está passando, Jesus para e fala, Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Jesus sabia quem era ele. Jesus já conhecia Zaqueu. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quem sou eu. Jesus, ele sabe a intenção do nosso coração. Nós podemos esconder de todo mundo, mas de Deus nós não escondemos. O Senhor Jesus passou, a multidão olhava Zaqueu como um trapaceiro, um oportunista, um ladrão que roubava os impostos das pessoas. Mas Jesus, quando passou, olhou para a figueira e disse, Zaqueu, desce depressa. E não mandou descer, desce depressa. Da mesma forma que ele subiu rápido, ele teve que descer depressa. E diz assim, Zaqueu, desce depressa, me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu bem devagarzinho para não se machucar. Foi isso? A toda pressa. E recebeu com alegria. Que maravilha. Zaqueu desceu. Zaqueu ele saiu do status de rico. Zaqueu ele fez o que nenhum crente, nenhum judeu daquela época fez. O que nenhum crente talvez hoje vai fazer é sair do salto, é descer. Eu só vou conseguir olhar para Jesus se eu descer. Se eu não me humilhar para Deus, se eu não me colocar à disposição de Deus, Deus não para mim.
Enquanto eu estiver preocupado com a minha posição, o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, o Senhor Jesus não pode parar para mim. Porque muitas pessoas não alcançam um milagre, uma mudança, porque elas não fazem o que tem que fazer. Zaqueu, ele não se importou com o que as pessoas pensavam ou achavam, nem com o status. Ele, por ser muito rico, ele podia o quê? Mandar algum dos seus, vai lá, fala com Jesus, manda vir na minha casa. Mas ele fez o que ninguém fez. Correu na frente, subiu numa árvore. Jesus desce, ele desceu depressa. E quando desceu, recebeu Jesus com alegria na sua casa. Nós temos que receber Jesus com alegria na nossa casa. O Senhor Jesus, na verdade, ele é o motivo da alegria na minha casa. A minha casa hoje só tem alegria, só tem paz, porque eu recebi o Senhor Jesus na minha casa. A minha casa pertence ao Senhor Jesus. A minha vida pertence ao Senhor Jesus. E eu reconheço isso todos os dias. Eu sempre falo, na minha casa, eu não aceito na minha casa grito, briga, não aceito, nunca aceitei. Toda a vida, meus filhos, eu ensinei eles, olha, dentro de casa não se grita, dentro de casa não briga, dentro de casa não pode ter discussão. Família não pode viver em contenda. Porque é aí que o diabo entra. O diabo entra na briga. As pessoas estão preocupadas, nós estamos jejuando. A gente sobe no monte, mas não adianta eu jejuar se eu não fechar as brechas pequenas. Se eu jejuar e não fechar as brechas pequenas, que o diabo... Tem hora que dá vontade de brigar? Tem. Tem hora que dá vontade de dar uns gritos? Tem. Tem hora que dá vontade de dar uns pescoção? Tem, claro que tem. Mas eu entendo que se eu fizer isso, eu vou dar brecha para o diabo. E o meu jejum foi embora. E o meu sacrifício de monte foi embora. E tudo que eu fiz foi embora. Por quê? Porque eu não me dei conta que o diabo é que nem as raposas. Elas vão furando buraquinho e vão, quando vê o castelo todo desaba. São as pequenas fendas que derrubam grandes castelos. Eu sempre falo que ninguém cai de repente. Ninguém cai de repente. A gente vai permitindo as brechas, ao invés de tampar todas elas. Então Zaqueu viu que o seu império ia cair. Então viu que a sua família estava perdida. Mas ele fez o quê? Se humilhou para Deus. Se humilhou para o Senhor Jesus. Recebeu o Senhor Jesus na sua casa com uma alegria. É impossível uma família que recebe o Senhor Jesus com alegria, que essa família não tenha paz, que essa família não seja unida, que essa família não tenha a glória de Deus. Eu canso de falar. Ou melhor, nem canso. O causador de toda a miséria é briga, contenda. O casal não pode brigar. O pai e a mãe não podem permitir filhos brigar, gritar dentro de casa. E infelizmente, é o que mais acontece. As brigas, contendas. Sabe, é permitir que o meu eu venha falar mais alto. Meu eu não adianta. O meu eu é pecador. O meu eu, ele é errado. Então eu tenho que fazer que nem Zaqueu. Descer. Eu vou ter que subir para chamar a atenção dele. O subir eu vou ter que ir buscar a atenção de Jesus. Mas quando ele me chamar, eu tenho que descer para ele poder entrar na minha casa. Não adianta. Se eu ficar preocupado com o que as pessoas pensam, o Senhor Jesus não pode entrar na minha casa. Não pode entrar na minha família. Então ele diz: e desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Esses todos, são os crentes. Esses todos aqui são os religiosos. São os religiosos. Ah, tá vendo? Olha lá, uma multidão aqui que serve a Deus, que anda com Deus, e Jesus vai logo na casa de um pecador. Ah, só porque é rico. Só porque, se fosse hoje, ia ser assim mais ou menos, né? Ah, Jesus foi para casa de Zaqueu porque Zaqueu é rico, mas não sabe que ele é ladrão, que ele rouba o imposto das pessoas. Se Jesus chamou ele pelo nome, o Senhor Jesus também sabia de todo o pecado que ele tinha. Amém, igreja? Se o Senhor Jesus entrou na nossa vida,
É porque ele sabia os nossos erros também. Ele sabia as nossas qualidades, que são poucas, e sabia dos nossos defeitos, que são muitos. Mas por que ele entrou na nossa vida? Por causa do nosso coração, o desejo de querer mudar. O Senhor Jesus não entra na casa de ninguém, na vida de ninguém, se não houver uma intenção de mudança. Se não houver uma intenção de mudança, o Senhor Jesus não pode entrar na casa de ninguém. Não pode entrar na vida de ninguém. Então, para o Senhor Jesus entrar na minha vida, eu posso ter muitos erros, mas Ele olha para o meu coração. O desejo do meu coração. Qual é o desejo do teu coração? Qual é o desígnio que está aí escondido? É isso que Deus olha. É isso que Deus atenta. Mas os crentes, os religiosos, olha lá, ó. Olha lá. Onde é que Jesus está lá? Indo lá na casa do pecador. Hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Se o pastor é visto conversando com alguém lá fora, se o pastor soubesse que aquilo ali faz isso e aquilo, às vezes o pastor até sabe, mas é aquela pessoa que Deus quer. É aquela pessoa que Jesus quer salvar. Às vezes a pessoa se acha tão puro, tão santo, e está distante de Deus. Jesus disse, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para salvar os perdidos. Nós éramos perdidos. E se não cuidar, voltamos a estar perdidos de novo. Se não vigiar, nós se perdemos de novo, porque para se perder, é daqui para ali. Basta uma brecha e o diabo entra e faz festa. Cuide. Então diz assim, e ele desceu a toda pressa com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo. Olha que palavra bacana, resolvo. Zaqueu estava resolvido. Quando Zaqueu foi buscar Jesus, ele já estava resolvido. A palavra que todo mundo tem que ter, eu resolvo hoje mudar a minha vida. Eu resolvo hoje mudar o meu hábito. Eu resolvo hoje mudar os meus caminhos. Eu resolvo hoje mudar as companhias que eu ando. Eu resolvo hoje de escolher lugares aonde eu vou. Eu resolvo hoje entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu resolvo hoje buscar a minha salvação. Eu resolvo hoje buscar a salvação para o meu lar. Está resolvido. Resolvido. A partir de hoje, eu vou lutar pela minha casa. Então veja que Zaqueu lhe disse, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Olha que maravilha. Eu não sei se você consegue entender a dimensão dessa palavra. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu disse, Senhor, eu estou resolvido hoje mudar de vida. Eu resolvo hoje eu estou resolvido. Eu confesso os meus pecados. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Eu não quero mais saber de andar numa vida errada. Eu resolvo hoje, eu peço perdão por todos os meus erros, que a partir de hoje eu vou levar uma vida reta com Deus. Olha o que Jesus disse. Hoje entrou salvação nessa casa, porque este é o que? Filho de Abraão. Quando fala filho de Abraão, é da fé. Pela fé, Zaqueu resolveu levar uma vida reta. Enquanto os fariseus, os crentes da época, julgavam, ele estava resolvido a mudar de vida. Ele estava resolvido a mudar de vida. Por quê? Porque ele viu que não estava bem. Tinha dinheiro, tinha status, tinha título, era bem visto entre os ricos, porém na sociedade mal visto. Mas o pior era dentro da sua casa. O pior era na casa de Zaqueu, porque o Senhor Jesus não salvou só ele, mas salvou toda a sua casa. Quando o Senhor Jesus chama a gente, não é para me salvar só, é para salvar toda a minha casa. E é isso que nós temos que ter cuidado. Será que eu estou conseguindo cumprir esse propósito de Deus na minha vida? Será que eu estou conseguindo cumprir esse propósito que é tão difícil? O próprio Senhor Jesus disse, o profeta não tem honra na sua terra. É quase impossível você ter honra lá na tua família.
É quase impossível alguém acreditar no que você fala. Você pode pregar bem, você pode orar bem, você lá fora as pessoas que não são da tua família vão te tratar como um homem ou uma mulher de Deus. Mas a nossa maior guerra, nós que servimos a Deus, foi a guerra do Senhor Jesus também. É quando chegava dentro do seu lar, no meio da sua família. A própria família dizia, isso aí, você é filho de José com Maria, tem nada de Messias não. Então o próprio Senhor Jesus sentiu na pele o desprezo. Ele não pôde fazer milagres, mais milagres, porque as pessoas não acreditavam nele, por ele ser filho de José, filho de Maria, filho do carpinteiro. Mas os outros deram valor. Por isso nós temos que cuidar muito. Temos que cuidar muito para nós não perdermos a nossa família. O Senhor Jesus dá exemplo nisso. Para que nós venhamos cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, lutar por elas, orar por elas. Tem problema? Olha, Deus vai mudar essa história. Deus vai resolver esse problema. Vocês vão ver. Vamos orar, vamos buscar em Deus. Como Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Porque esse também é filho de Abraão. Talvez você, mas aquele meu familiar, aquele lá não tem jeito. Se ele chamar a atenção de Deus, e se ele é um filho de Abraão, e se ele usar a fé dele, e Jesus ir lá visitar ele, salvar ele. Então Jesus disse, pois hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Os perdidos. Então, se tem alguém na tua casa ainda que está perdido, que não encontrou a Deus, não encontrou o caminho de Deus, é para ele que o Senhor Jesus veio. Como nós estávamos perdidos outrora. Como nós andávamos perdidos e fomos encontrados. Alguém apresentou Jesus para a gente. E nós fizemos de tudo para chamar a atenção dele. Continuamos hoje. Por que nós estamos jejuando? Por que nós jejuamos? Aqueles que vivem na graça, que essa graça falsa que eles pregam, não jejuam. Mas Jesus já jejuou, Jesus já subiu no monte. Mas pela fé nós jejuamos. Pela fé nós buscamos os consertos todos os dias. Aí pela graça eles continuam no erro, continuam na bebida, continuam. Então é uma graça falsa. Mas nós cremos nisso e buscamos pela fé pela nossa casa, pela fé pela nossa família. Jejuamos porque queremos chamar a atenção de Deus. Quando você ora, quando você busca, quando você vem à igreja, Deus está olhando. Deus se agrada quando você fala assim, hoje eu vou buscar Deus. Hoje eu vou lá falar com Deus. E você vem. Claro, você pode falar com Deus em casa também. Pode ou não pode? Claro que pode. Mas vamos ser sinceros, não é a mesma coisa. A gente pode buscar Deus. Eu busco a Deus. Eu venho para cá, às vezes, à madrugada, e fico horas e horas aqui. Mas não é a mesma coisa do que 1 hora na reunião. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu me faço presente. Então o Senhor Jesus está presente aqui. O Senhor Jesus está presente aqui hoje. Porque nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus. E hoje entrou salvação nessa casa. Diga glória a Deus.